Oi pessoal, beleza? Nesse bloco, já que nós falamos outros sobre a questão de globalização, nova ordem mundial, agora vamos falar do papel das grandes organizações político-econômicas internacionais. Isso também é necessário você saber o que cada uma dessas organizações possa fazer. Porque você ouve demais isso na televisão, você lê isso bastante, você ouve isso no rádio e às vezes você não sabe a questão do processo que é. Ok? O primeiro que a gente vai falar aqui é do FMI, tá vendo? O Fundo Monetário Internacional, que foi criado após a Segunda Guerra Mundial para ajudar os países que tinham dívidas depois da guerra. Lógico que teve vários países com dívidas depois da Segunda Guerra Mundial, né, gente? Principalmente europeu. Então é um fundo criado praticamente, até ligado até com a questão da ONU aqui no caso, né? Mas ele é praticamente um banco privado, particular, que foi para ajudar as pessoas, para ajudar os países endividados. Só que emprestar dinheiro a juros, você sabe que ganhamos dinheiro, né? Então ele passou a emprestar a todos os países do mundo. Inclusive, se tem uma coisa que todo país, quando você vê na televisão que um país vai recorrer ao FMI para emprestar dinheiro, você pode saber que o país está no fundo do poço e vai ficar mais ainda. Né? É um idiota mesmo, daqueles de banco, né, que você chega lá, por exemplo, você pedindo 5 mil e vai pagar 20 com questão de juros. É mais ou menos por essa forma. Isso que a gente conhece aí dos nossos bancos, cheques especiais e tudo mais. Então o FMI é assim, foi criado dessa forma. Então ele empresta dinheiro aos países, todos os países que necessário, se precisar, eles têm uma regrinha, mas só que, por exemplo, se emprestou, primeiro você paga ele, depois você vai mexendo com escola, com saúde, educação, então, primeiro é dessa forma, ele deixa bem claro isso, tá? O FMI, a primeira vez que nós utilizamos o FMI foi em 1957, o Brasil já utilizou, no governo de Juscelino Kubitschek, construção de Brasília, ficou endividado, acabou a gente pegando dinheiro com o FMI. Ficamos nele até 1967, quando aí houve o período militar, no governo Castelo Branco, até com a ajuda dos Estados Unidos, a gente acabou pagando a questão do FMI. Mas em 1982, mesmo com o governo militar ainda, com João Batista Figueiredo, voltamos a pedir, porque a situação do Brasil em 82 era muito ruim, né, péssima, até muito ruim até, como ele tinha uma inflação muito grande, né, às vezes até a questão pior do que atual. Mas aí o pessoal pediu dinheiro novamente ao FMI e ficamos no FMI até 2010. No governo Lula, que já estava a economia melhor, né? A pessoa estava fazendo, a economia do Brasil tinha dado uma crescida bastante, o Brasil deixa o FMI. Então o Brasil não tem dívidas com o FMI, o Brasil tem dívida externa. Muita gente fala assim, o Brasil saiu do FMI e acabou com a dívida externa. Nunca. A dívida externa sempre tem. Ok? Todo país, praticamente, no mundo globalizado, tem dívida externa, que você compra de um, paga o outro, isso é certo. O Brasil tem, o Brasil não tem, deve ao FMI, mas tem sua dívida externa, ok? Mas o dinheiro do FMI está lá. É como se fosse aquele cheque especial, aquele empréstimo que o banco tem, na hora que você aperta o botão lá, aparece a primeira coisa, o empréstimo. O FMI está lá, o dinheiro está lá. O dia que alguém quer, se o Bolsonaro quiser, por exemplo, tiver uma situação ruim, ele pode pedir dinheiro ao FMI e com certeza vai emprestar, porque 2010 já pagou, então, né, tem crédito aí à vontade. Então o FMI está aí, né? Tem como membros os Estados da ONU e Kosovo, e fundado em 22 de julho de 1944, filiado à ONU, é o que eu expliquei para vocês. Outra Organização Mundial do Comércio, a OMC, né, com mais de 150 nações, e o objetivo dela é supervisionar os acordos comerciais, ok? Na defesa do livre comércio, como está aí na mediação de conflitos comerciais. O negócio é o seguinte, se não fosse a OMC, Organização Mundial do Comércio, podia ser ruim, mas sem ela é pior. Porque cada um, o que vocês viram no bloco passado? Que o objetivo até dos países do G20, né, os países com economias melhores, é que tivesse menos intervenção da OMC, que fosse liberalizado o comércio, que aí podia cada um fazer do jeito que queria. É assim que precisava, né? Mas só que aqui, um dos principais objetivos dele, a preocupação do OMC, é que cada país, o maior seria o desenvolvimento dos países pobres e o combate à fome. O maior objetivo deles, certo? Desenvolver os países pobres e o combate à fome. A fome é o principal problema do mundo hoje. Você tem fome, a questão do meio ambiente,
tá? É a questão das armas nucleares. Esses são os grandes problemas do mundo. Então, fome e a pobreza é muito grande no mundo todo. E se com a pobreza, você sabe que não há desenvolvimento. Quanto mais um país pobre, é mais complicado. Um país com muita taxa de desemprego, é muito difícil crescer. Certo? Então, você tem que ter mecanismo. Então, o objetivo dele é evitar isso, ajudar os países mais pobres, principalmente a combater a fome. Porque cada país, coisa é outra coisa, preocupar cada país quer defender seus próprios interesses. Então, se cada um quer defender seus próprios interesses, o que ela está tentando? Evitar que cada país sobressaia sobre isso, que vai sobressair sobre o outro, querer passar por cima do outro, levar vantagem sobre outros países, tá? Esse é um objetivo e o maior é o combate à fome, tá? Porque como você vê aqui, ó, olha como está aqui, os países emergentes querem que a União Europeia e os Estados Unidos diminuam os impostos aos produtos agrícolas estrangeiros. Não falei com vocês, aí por isso agora você está entendendo, os países em desenvolvimento, né, os chamados países periféricos. A maior parte da agricultura e pecuária é a economia forte que eles têm, não é verdade? Então eles querem vender para os outros países com preços mais justos. E os países mais ricos querem comprar com preço mais barato. Então os países emergentes pedem isso. Os países periféricos, os BRICS pedem isso. Já os países desenvolvidos querem em troca, uma maior abertura para seus produtos industrializados. Tudo bem, a gente até compra mais seus produtos agrícolas, de pecuária, paga um preço melhor, mas em compensação você vai abrir o seu país para os nossos produtos industrializados. Você vai abrir o seu país para as nossas indústrias. Aí você sabe que se abrir o país para as indústrias, falência das empresas nacionais. Né? Não aconteceu isso aqui no Brasil? Muitas empresas nacionais acabaram falindo. Você tem grandes empresas estrangeiras, chamadas transnacionais, multinacionais, que vieram para cá e tomaram espaço. Não tem? Então, eles querem isso. Aí eu compro seus produtos, mas você tem que ter mais indústrias minhas. Todos querem mercados mais abertos para seus produtos, mas não deseja abrir seus próprios mercados, pois teme que tal abertura prejudique suas economias. Todo mundo quer vender mais, todo mundo quer vender, mas comprar a exigência, aí o pessoal não quer. Ok? Esse é o grande passo que a OMC vive. Ela tenta combater isso aqui. Se não fosse ela, seria pior. Tá? ONU, Organizações das Nações Unidas. A ONU foi criada após a guerra também, né, no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, para evitar que o mundo tivesse uma terceira guerra mundial. E, se possível, evitar que o mundo tivesse novas guerras. Apesar de, desde quando a ONU foi criada, todos os dias o mundo teve uma guerra, certo? Uma guerra civil, né, no próprio país, ou uma guerra entre um país e o outro, sempre teve. Mas ainda bem que não teve a questão da Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial você saberia que, né, acabaria com tudo. Então ela foi fundada para evitar uma Terceira Guerra Mundial e tentar manter a paz do mundo. Até que vem cumprindo, né, porque o pessoal já tinha certeza que ia ter outra guerra antes. Dentro dela tem um Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança da ONU, ele tem, como está escrito aqui com vocês, 10 membros que são eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 2 anos. Ele tem 15 membros, sendo 5 membros permanentes com poder de veto. Então, o que você tem que entender da Conselho de Segurança da ONU é o seguinte: esses países, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, são membros permanentes. Eles foram vencedores da Segunda Guerra Mundial, então tem cadeira cativa. Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Por que eu falo Reino Unido? Reino Unido porque envolve Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Isso é o Reino Unido. A Rainha Elizabeth é rainha da Escócia, do País de Gales, da Inglaterra e Irlanda do Norte. Ok? Esse é o formado Reino Unido. Então eles estão aqui, ó, os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então eles praticamente aqui, no quadro que mostra os 5, praticamente o poder de veto são deles. Vamos fazer um embargo econômico contra Cuba, porque o governo é ditador, socialista, não tem liberdade de expressão, não tem de imprensa. Aí se os 5 votar unânimes, beleza, tá tranquilo. Vale mais os votos deles, os outros 15, do que os outros 10 membros que são votados de 2 em 2 anos.
Tá? O Brasil até faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, o Brasil, como foi um dos primeiros fundadores da questão da ONU, que o primeiro Oswaldo Aranha assinou, o Brasil, o primeiro discurso de um presidente, quando abre os trabalhos da ONU, o primeiro discurso de um presidente é brasileiro. Foi assim desde a época de Getúlio Vargas, chegando até a questão da Dilma, do Michel Temer, todos eles fazem o primeiro discurso da ONU do Brasil. Vou só entender uma coisa. Todo mundo sabe a questão da Síria. Então a Síria tem os refugiados, tem um problema. Não vou falar com mais detalhes, mas é só colocando para vocês de uma vez. A Síria tem um grande problema, né? Então ela está em guerra civil desde 2010 e não resolve essa guerra nem nada. Já pediram para eles tomarem providência. O pessoal sentou da ONU, do Conselho de Segurança, e decidiram fazer a questão de embargos econômicos, ou seja, a gente não faz comércio com eles, a população fica mais revoltada, tira o governo, aí a gente vai ajudar. Ou então a gente ajuda questões humanitárias. Estados Unidos vota a favor, França vota a favor, Reino Unido vota a favor, China vota a favor, mas a Rússia não. Vladimir Putin tem negócio com o Assad, que é o presidente da Síria, então por isso que não resolve até hoje. Deu para entender? Porque tem que ser unânime. Se a Rússia votou contra, então eles não podem fazer uma invasão, não pode, às vezes, levar remédios, não pode fazer os embarques econômicos, não fazem. É o que eles fazem, 2 pesos, 2 medidas. Nesse ponto, eles não estão interferindo. Quando derrubou a Torre Gêmeas nos Estados Unidos, né, em 2001, os Estados Unidos foi invadir o Iraque. E ao invadir o Iraque, o pessoal se reuniu, porque você não vai falar que vai em questão de invadir ou alguma coisa, declarar guerra, eles tentam segurar a situação, botaram em votação. Os Estados Unidos e o Reino Unido votou a favor, porque os dois são considerados nações irmãs, até constitucional deles. Os dois são nações irmãs, onde um está numa guerra, o outro está também. Estados Unidos com o Reino Unido, com a Inglaterra. A França, a Rússia e a China votou contra a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Como os Estados Unidos falou que não foi unânime a decisão, ele invadiu. Aconteceu alguma coisa com ele? Nada. Tá vendo? 2 pesos, 2 medidas. A China é socialista, é ditadura, mas é o maior mercado exportador e importador. Os Estados Unidos invadem o Iraque sem permissão do Conselho de Segurança da ONU e aconteceu alguma coisa? Absolutamente nada. Tá? Mesmo porque a sede da ONU nos Estados Unidos, né, já começou errado, não é num país neutro, deveria ser num país neutro. Tá? Esse é o objetivo de questão da ONU e do Conselho de Segurança da ONU. Praticamente tudo vai decidir aqui. Se o Brasil, por exemplo, for brigar com a Argentina, se eles acharem que o Brasil está errado e o Brasil continua brigando ainda com a Argentina, eles podem fazer sanções econômicas contra o Brasil ou fazer até interferências também. Combinado? Avalie a aula e até a próxima. Tchau.